Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar a respeito das leituras que eu concluí no mês de setembro. E eu vou aproveitar também para dar uma palavrinha a respeito da irregularidade no ritmo de leitura que às vezes nos acomete. E setembro foi, assim, um mês exemplar a respeito disso. Comecei o mês muito feliz, muito tranquila, lendo no meu ritmo normal. Passei uns 5 dias, mais ou menos, sem ler nada, sem querer colocar a mão em livro. E depois voltei a ler por circunstâncias adversas, porque afinal de contas eu tenho alguns períodos de insônia na minha vida. E eu já aprendi que não adianta eu querer ficar brigando comigo mesma para dormir. Normalmente, quando eu tenho insônia, eu levanto e vou estudar, ou eu pego algum livro e leio. Mas eu pego um livro mais leve, mais divertido para ler. Então, à medida em que eu for comentando a respeito de cada um dos livros, eu vou dizer em que momento do mês eu fiz essas leituras e em que circunstâncias elas aconteceram. Eu comecei setembro com 3 leituras que vinham de outros meses. Uma delas é o Battle Royale, tá aqui atrás da planta, que também precisa sair desse quarto. E o Battle Royale só saiu dessa estante no dia em que eu fiz a minha limpeza do mês. Não coloquei a mão nele para ler. Os outros 2 livros que eu mantive a leitura no mês de setembro foram estes 2 aqui: História de Quem Foge e de Quem Fica, da Helena Ferrante, e Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Este aqui da Ferrante, no momento agora em que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, já está finalizado, mas é um término que aconteceu no mês de outubro. E, por sua vez, o Incidente em Antares eu concluí bem no comecinho do mês. Como eu sempre faço, eu vou apresentar primeiro a nacionalidade dos autores cujos livros eu finalizei no mês. E já devo dizer que Brasil esse mês fez bonito, né? Eu gosto muito de variar as nacionalidades dos autores que eu leio, mas Brasil sempre aparece. Eu necessariamente leio algum livro nacional todos os meses. Mas nesse mês, Brasil marcou 3 presenças aqui. Então vamos lá às nacionalidades: Suécia, Austrália, Estados Unidos e Canadá, Alemanha e Suíça, e o Brasil. Ficou até bonito, né? Um livro nacional de cada cor. Eu vou comentar na ordem em que esses livros foram finalizados. E o primeiro deles foi O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Foi uma das melhores releituras que eu já fiz. Eu havia lido esse livro quando eu era bem jovenzinha, eu tinha uns 16, 17 anos. E agora, quando peguei para ler, eu valorizei muito mais a primeira parte deste livro, que é uma parte mais histórica, em que ele vai apresentando todo o panorama de Antares, uma cidade fictícia, que é, na verdade, uma metáfora para o Brasil. Só na metade do livro é que acontece o famoso incidente, que não é um spoiler dizer, acontece a morte simultânea de 7 pessoas na cidade durante uma greve, que inclui também a greve dos coveiros. E revoltados, essas pessoas se levantam, vão para o coreto da cidade exigir o seu enterro, e como não o conseguem, começam a dizer certas verdades ali para os vivos. É um livro sensacional, mas sobre o qual eu não vou falar muito, porque vai ter resenha para ele. E este livro aqui, se você me acompanha no Instagram, você me viu falando de uma gravação que não deu certo, que eu gravei 4 vezes e não consegui postar porque eu perdi os 4 arquivos. É esse famoso aqui. Então, depois de 4 tentativas, é claro que vai ter uma quinta e agora, finalmente, teremos a resenha deste livro aqui, porque eu faço questão de ter esse livro aqui no meu histórico do YouTube. Ainda no começo do mês, nesse período em que eu estava lendo tranquilamente, concluí a leitura também de Siddhartha, do Hermann Hesse, que vem se firmando aí como um dos meus autores favoritos. Eu já havia me encantado com uma releitura que eu fiz de Demian, para a qual já existe vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, caso você ainda não tenha visto. E eu me encantei ainda mais por Siddhartha. Esse livro é muito bonito, não só na capa, né, esse dourado aqui, mas a história dele também é muito bonita. O Siddhartha aqui em questão não é o Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda, e sim um personagem homônimo a ele, mas também contemporâneo do Buda, que faz uma aparição aqui no livro. Ele também é um dos personagens. É um livro em que nós acompanhamos o Siddhartha da sua infância até a sua velhice e todos os percalços pelos quais ele passou em busca de si. É um livro belíssimo, mas a respeito do qual também não vou falar muito, porque
vai ter resenha para ele, o roteiro já tá pronto, só falta gravar. E Siddhartha também é um livro muito bem traduzido pelo Herbert Caro, e esta edição conta com um prefácio de Luiz Carlos Maciel, que também está muito interessante. Agora nós temos um livro que é a testemunha dessa minha inconstância na leitura. Os Botões de Napoleão, de Penny Lecouteur e Jay Burbison. Ela, a Penny Lecouteur, é canadense e o Jay Burbison é estadunidense, e os dois são químicos. E eles editaram este livro aqui, que é riquíssimo, que mostra a importância da química em eventos impactantes da história. Então existe aquela correlação bem clássica que nós já conhecemos, por exemplo, entre as navegações, né, as grandes navegações, e a busca pelas especiarias, que aliás é o primeiro capítulo deste livro aqui, Pimenta, Noz Moscada e Cravo da Índia, em que vai se fazer a correlação entre estes temperos e os descobrimentos. E segue-se falando a respeito do ácido ascórbico, que também tem a ver com as grandes navegações, afinal de contas, o escorbuto era uma doença muito comum entre os marinheiros. E, enfim, fala-se a respeito da importância dos compostos nitrados para exercícios militares, que, claro, resultaram em uso na guerra, os anticoncepcionais e a revolução do comportamento, notadamente dos jovens. Enfim, são 17 capítulos, cada um deles dedicado a um grupo de compostos ou alguma molécula que teve um grande impacto na história da humanidade. E por que esse livro foi a testemunha, né, desse meu período instável? Eu li um capítulo por dia, portanto foi uma leitura que me demandou 18 dias, porque em um dia eu li os capítulos e no outro eu li a introdução, o epílogo, agradecimentos, etc. No comecinho desse livro eu estava empolgadíssima, muito amo ler. No meio eu já estava me arrastando, mas não por detestar o livro, eu estava começando a ficar chateada com o ato da leitura. E aí eu comecei a perceber que eu estava variando o ritmo. E o que eu faço quando eu começo a enjoar de ler? Eu paro de ler, porque a leitura para mim é um hobby. É algo que eu faço porque eu gosto. Aliás, durante a quarentena foi quase o único hobby que eu pude ter, né? Quando as pessoas me perguntam, nossa, mas o que você faz quando você não quer ler? Eu não leio. O que eu faço, às vezes, é mudar o ritmo, o estilo de livro, quando eu percebo que eu quero ler, mas eu estou enjoada de livros muito sérios, ou, sei lá, muito compridos, ou eu estou lendo um calhamaço e não aguento mais olhar para a cara dele. Aí sim, eu mudo de livros. Mas foi quando eu estava finalizando este livro aqui que eu comecei a perceber que em breve eu pararia de ler. O que de fato aconteceu, mais ou menos na época em que eu estava lendo Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse é um livro que eu ganhei, obrigada, Carol. E é um livro pelo qual eu jamais me interessaria olhando só para a capa dele, e ainda mais agora que ele começou a entrar numa hype aí, né? Eu estou vendo bastante gente lendo esse livro. E o que acontece aqui? Ele tem uma sinopse que esconde o que realmente é esse livro. Na sinopse fala-se que existe um assalto a banco que deu errado, e esse assaltante invade um apartamento e toma as pessoas que estão ali naquele apartamento como reféns. E essas pessoas que estão lá estão visitando esse apartamento com o interesse de comprá-lo. Não são moradores. Só que por baixo dessa falsa sinopse, trata-se de muitos assuntos interessantes nesse livro, principalmente a respeito de assuntos relacionados à saúde mental. O que o nome em si até dá a entender, mas não se trata só de ansiedade aqui. Então, são pessoas que têm algum tipo de dificuldade familiar, algum trauma pessoal, e essas pessoas, de alguma forma, se interligam. Elas não são necessariamente completos desconhecidos. Então, além de uma sinopse que não entrega exatamente o que é este livro, nós temos aqui também alguns mistérios, porque nós começamos a perceber as ligações entre essas pessoas e nós queremos saber exatamente como elas se uniram no passado. E tudo isso nos é entregue de uma forma muito paulatina. Eu gostei bastante dessa leitura, ele só não foi um 5 estrelas porque o autor usa frases de efeito continuamente. Então, algo que no comecinho do livro parece muito legal, porque a gente tem vontade de marcar o livro inteiro, mas no meio, mais para o final, começa a ficar enfadonho.
Mas, tirando essa questão da linguagem do autor, eu gostei muito do enredo e da forma como ele construiu esses personagens. Porque muitos deles também são satirizados aqui, mas não são satirizados pelos seus problemas. São satirizados por se darem uma importância muito maior da que a que de fato tem. Esse autor é sueco, mas essa edição foi traduzida a partir da versão em inglês deste livro por Maria Parula. Quando eu estava terminando esse livro, eu comecei a desistir da leitura. Eu ainda tinha a intenção de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é uma releitura de um livro que eu amo, mas que eu estava enrolando para pegar. Aí eu pensei o seguinte, se eu não estou querendo começar um livro que eu gosto, imagine um livro desconhecido. E aí, minha gente, eu passei uns dias curtindo a internet, numa boa, tranquilona, sem culpa, que é uma coisa que eu percebo muito nos leitores. Ai, eu não tô conseguindo ler nada, eu tô me sentindo culpada. Gente, para! Se você lê por trabalho, aí é uma coisa, né? Às vezes você é revisor, tradutor, sei lá, você precisa ler. Mas se a leitura é um hobby, para de se cobrar tanto. Pra que isso? Para de ler um tempo e espera a vontade voltar. Talvez ela volte rápido, talvez demore. Mas enfim, se você realmente gosta de ler, eventualmente essa vontade vai voltar. E é melhor que você se proponha a ler por prazer do que por obrigação, por pressão. A gente já tem tanta obrigação na vida, para que fazer do lazer mais uma obrigação? Eu, sinceramente, não vejo sentido nisso. Mas enfim, passado aí esse período de briga com os livros, aí eu comecei a ler o Memórias Póstumas. Pensei, agora vai. E foi? Não, não foi. Ainda continuei assim meio resistente à leitura, larguei novamente, peguei o filme para ver. Adorei o filme do Memórias Póstumas, por sinal. Achei que o Reginaldo Faria está muito cínico naquele papel. Cínico exatamente como eu imagino o Brás Cubas. E aí, depois disso, sim, peguei o livro e aí foi. Mas veja, eu precisei de uma segunda tentativa para aí finalmente voltar à minha amizade com os livros. Então, terminei aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas e, ao contrário do Incidente em Antares, que cresceu na releitura, eu não gostei tanto assim do Memórias Póstumas agora na releitura. Continuo gostando muito, continuo achando um livro sensacional, mas ele já não me impactou tanto quanto das outras vezes. Talvez tenha mudado a minha opinião a respeito do livro, talvez, mas talvez também seja reflexo desse período aí em que eu estive meio inimiga da leitura. E aí eu comentei com vocês que as minhas últimas leituras foram em noites insones, né? Que foram essas duas aqui. A Seca eu até estava pretendendo ler, mas este livro aqui, Crônica de uma Namorada, da Zélia Gattai, não, foi uma leitura bem não planejada e foi uma leitura imediatista, sabe? Eu cheguei do sebo com esse livro e fui ler. Eu gostei desse livro? Eu gostei desse livro, eu só não amei. Ele é um romance de formação, mas não naquele sentido de ser um romance que acompanha a vida da pessoa, e sim no sentido de acompanhar a transformação, a passagem de uma fase da vida para outra. E aqui nós vemos a pré-adolescência, adolescência e o início da vida adulta de uma mocinha e os seus sentimentos a respeito de alguém, né? Até o próprio título já deixa claro que é uma mocinha apaixonada. O que me incomoda nesse livro? No começo da história, ela tem, acho que 10 ou 12 anos, não sei, e tem aquelas paixões de criança por um menino mais velho, que tem os seus 16. E esse menino aproveita os sentimentos dela para apalpar esta menina. E isso me dá angústia, sabe? E eu sei que existe, que era visto até com uma certa naturalidade que uma menina que já tem peito, quadril, esteja pronta para casar, sabe? E como ela vai casar, então tudo bem ela ter um namorado e tudo bem se esse cara for mais velho. Eu não vou dizer para vocês se essa paixão dela por este primo evolui, se ela cresce, se o menino cria jeito na vida. Isso vocês vão descobrir lendo, tá? Só o que eu posso dizer é o seguinte, me incomodou o começo, mas eu gostei do desenvolvimento e do final deste livro, porque esse é um daqueles livros em que a gente pode torcer pela personagem e torcer para que ela fique bem, sabe? Então eu gostei de como a história foi conduzida, da metade para frente, mais ou menos, e de todas as reflexões
que esta menina foi fazendo enquanto ela crescia. Então, como eu disse, gostei do livro, mas não amei. E também não me apaixonei pelo estilo de escrita da Zélia Gattai, pelo menos na ficção. Talvez essa má impressão tenha sido também fruto desse meu período aí inimiga da leitura, ou talvez eu simplesmente não tenha gostado mesmo do estilo dela. Mas permaneço com a vontade de ler o Anarquistas Graças a Deus dela, que é um livro muito elogiado, e daí eu poderei comparar melhor a Zélia Gattai escrevendo ficção ou não ficção. E esse A Seca, da Jane Harper, começa parecendo um livro bobo, mas gente, que livro bom, bem interessante mesmo. A Jane Harper é australiana e esse livro também se passa na Austrália. E aqui nós temos a seguinte situação: o país já está assolado por uma seca já há muito tempo. Além da seca, um calor absurdo que tem perturbado as pessoas. Existem pessoas que estão praticamente enlouquecendo por aquele calor. E é uma região mais agrícola, onde se passa esse livro, então os fazendeiros também estão com muitos problemas. Além do desconforto pessoal, problemas econômicos, porque eles estão perdendo as suas safras. E no meio disso tudo, nós temos aqui um policial que volta a esta cidade onde se passa o livro, que é a sua cidade natal, da qual ele se ausentou nos últimos 15, 20 anos. E que volta para o funeral do seu amigo, que teoricamente se matou depois de ter assassinado a esposa e uma filha. No entanto, o bebê do casal é o único sobrevivente dessa tragédia. E esse, teoricamente, eu disse de propósito, porque desde o início do livro existe essa desconfiança sobre, de fato, ter realmente acontecido um suicídio após esse duplo homicídio. Primeiro porque parece que essa situação não seria muito condizente para o homem que dizem que se suicidou. E segundo, porque parece tudo muito conveniente para que pareça isso que aconteceu. Esse policial, por mais relutante que ele seja em permanecer nessa cidade, e o porquê ele não gosta da cidade dele é um dos mistérios do livro. Mas enfim, embora ele não queira, ele vai permanecer ali naquela cidade para tentar fazer algumas investigações por conta própria e descobrir o que de fato aconteceu nessa fazenda desse amigo dele. Parece um livro bobo, como eu disse, mas é um thriller muito bem interessante, muito bem montado. Existem algumas reviravoltas, claro, né, como em todo thriller, mas eu achei que os protagonistas, né, esse policial e também a família morta, que aparece bastante aqui em alguns flashbacks, eles são muito planos. Mas, de todo modo, eu gostei muito da solução dada para o livro, da forma como se chegou a essa conclusão. E, enfim, para quem gosta de thriller, fica aqui a dica de A Seca, da Jane Harper. Essa edição que eu tenho aqui é a que a Tag mandou para os assinantes na época, mas hoje ele é publicado pela editora Morro Branco e ele é traduzido pela Cláudia Costa Guimarães. Ah, faltou dizer que esses dois livros aqui são de leitura muito rápida, são aqueles livros que prendem mesmo o leitor. A gente fica interessado na história, principalmente o thriller, né? E acho que os dois eu li em 2 dias, ou melhor, em 2 madrugadas cada um. Eu encerrei setembro e parti para outubro com 3 leituras em andamento. Uma delas, o já mencionado História de Quem Foge e de Quem Fica. O outro, Felicidade Demais, da Elis Simon. Esse é um livro de contos de uma das minhas autoras favoritas. E nesse período em que eu estava desconfiando que eu ia parar de ler, a gente sempre volta, né, para a nossa zona de conforto em algumas situações. Eu também volto para as minhas. Uma delas é o conto, e mesmo assim a coisa não foi. Esse é um livro que eu comecei a ler no meio do mês, mais ou menos junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas, até que enfim eu parei de ler. E só retomei agora em outubro e comecei a passos bem lentos, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu li bem pouco dele em setembro, eu acho que uns 2 ou 3 capítulos só, até porque é um livro muito pesado e eu estou lendo bem devagar. Talvez termine agora em outubro e aí falo sobre ele junto com os outros 2 já mencionados. Desde o finalzinho de setembro e começo de outubro eu já estou no meu ritmo normal de leitura, lendo bem, mas eu achei importante trazer aqui para vocês essa discussão a respeito do quanto nós às vezes nos cansamos dos nossos próprios hobbies. Eu sei que isso acontece com praticamente todos os leitores, mas nós reagimos de formas muito diferentes. Eu percebo que muita gente insiste na leitura e se força para ler,
e outras pessoas deixam aquilo quieto, deixam passar. E eu, claramente, sou deste segundo time, né? Quando eu percebo que eu estou quase parando, eu parto para a minha zona de conforto. Se mesmo assim eu não me animo a continuar, eu simplesmente paro de ler e espero a vontade passar. Agora eu quero saber de você e eu quero saber duas coisas. Qual é a sua reação quando você sente que está querendo parar de ler? E qual foi a sua melhor leitura de setembro? A minha leitura, por incrível que pareça, foi Os Botões de Napoleão, porque eu gosto muito de química e de história, e eu estava muito interessada em saber mais sobre essa correlação entre essas duas esferas do conhecimento. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, que provavelmente serão a resenha de Incidente em Antares e de Siddhartha. Até os próximos vídeos. Tchau!